Nesse vídeo eu vou lhe mostrar como fazer um plano de ação ágil para de fato acontecer o resultado na sua empresa. Você definir objetivos, estratégias, resultados, metas e as coisas não acontecem. Isso ocorre com muito mais frequência do que você pode imaginar. E sabe por que isso acontece? Porque entre meta e resultado existe uma coisa chamada plano de ação. Olá, eu sou Kleber Nóbrega, autor do livro O ABC da Gestão, e estou fazendo essa série Gestão Sem Complicação para mostrar a você o CPF do gestor, conceitos, princípios e ferramentas para você fazer uma gestão de maneira ágil, objetiva e simplificada. Nesta série nós estamos acompanhados de 3 personagens: Helena, a executiva que quer fazer a coisa certa; Roberto, o gestor e improvisador; e Carlos, o mentor, que dá diretrizes para que eles possam fazer a gestão da melhor forma possível. E Helena chega e coloca a seguinte pergunta para o Carlos: Carlos, eu fiz os objetivos e as metas exatamente conforme o CPF do gestor orientava, mas as coisas não estão acontecendo. Parece que falta clareza. O Roberto, como sempre, chega e diz: Helena, tudo a seu tempo, as coisas vão acontecer. E o Carlos complementa: Helena, o que está faltando são planos de ação claros. E aí o Carlos complementa dizendo: olha, esse episódio aqui nós estamos chamando de plano ou confusão. Sabe por que o autor chama assim no livro ABC da Gestão? Porque existe muita gente querendo complicar aquilo que não precisa ser complicado. Um plano, para ser efetivo, precisa ser ágil e precisa ter as informações mínimas necessárias. Mas aí ele pergunta: Helena, me fale um pouquinho mais, quais são suas principais dores? E Helena diz: olha, eu tenho metas claras, mas eu não tenho metas com execução. As iniciativas do meu time estão dispersas. E às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: Helena, nós não estamos tendo uma definição de responsabilidade muito clara, de maneira que cada um saiba exatamente o que tem que fazer. Dessa vez quem traz um ditado é o Roberto, e ele diz assim: olha, existe um ditado popular, Helena, que diz o seguinte: quem assume resolve. Gestor tem que saber fazer as coisas, gestor tem que fazer, gestor tem que ser executor. E o Carlos complementa dizendo assim: Roberto, você está certo, o ditado popular faz muito sentido, quem assume resolve. O problema é que nem sempre está claro quem é que deve assumir. Responsabilidades claras é um desafio, parece que óbvio, muito interessante, mas extremamente necessário e uma coisa fácil de resolver. É só responder uma pergunta: quem é o responsável? Aí Helena pergunta para o Carlos e diz assim: Carlos, eu não entendi muito bem aquela história que você falou de plano ou confusão, né? Como o nome desse episódio que nós estamos discutindo aqui agora, que serve para a série Gestão Sem Complicação. Aí o Carlos chega e diz: olha, o ditado popular, quem assume resolve. Ótimo. Mas nós precisamos fazer uma conexão cultural com a música que o autor apresenta nesse capítulo. E a música que ele traz é um trecho da música de Chico Buarque, música chamada de Construção, que diz o seguinte: tijolo com tijolo, num desenho lógico. O que é que ele quer dizer com tijolo num desenho lógico? As coisas têm que ser definidas de maneira clara, de maneira organizada, de maneira ordenada e, portanto, de maneira lógica, de maneira estruturada. Um equívoco frequente que acontece, Helena, é as pessoas definem objetivos, ok, bacana, tem até um pouquinho de estratégia razoavelmente definida, tem resultado e tem meta, muito claro, mas exatamente o que você vai fazer para chegar lá? Quais são as iniciativas, né? Quais são as atividades? Quais são exatamente as atividades, quais são as etapas que você vai cumprir para chegar naquele resultado? E uma outra mensagem desse trecho de música, tijolo com tijolo, no desenho lógico, é que você precisa de atividades concretas. Quantas vezes, Helena,
a gente vê grandes empresas com uma série de iniciativas para os gestores alcançarem os resultados desejados, mas não está claro exatamente o que precisa ser feito. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Alcançar uma margem de lucro positiva no segmento de produto X. Veja, isso é um objetivo, alcançar uma margem de lucro positiva, né, no segmento de produtos X. Como é que você vai fazer para que isso aconteça? Você vai, de fato, ter que ter os quês, as iniciativas. As iniciativas é algo concreto. Por exemplo, eu posso chegar e dizer assim, olha, aqui nesse meu trabalho, objetivos, queremos aprofundar, queremos disseminar o conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Mas se eu não disser que eu vou gravar um vídeo sobre o assunto plano de ação ágil, nada vai acontecer, vai ficar somente na intenção, disseminar o conhecimento. Como é que você dissemina conhecimento? Você faz de fato o vídeo aqui acontecer. É isso que precisa ser feito. E Helena chega e diz, mas ô Carlos, que história é essa de confusão, né? Plano sem confusão. O Carlos diz, na verdade, Helena, eu chamei de plano ou confusão. Veja só, você pode fazer ferramentas de planejamento de ação. Por exemplo, eu já trabalhei muito na minha vida, Helena, com o plano de ação 5W1H. Né? Também já fiz e faço hoje, inclusive, com 5W2H. São ferramentas muito boas, são ferramentas poderosas. Mas eu vou só dar um exemplo. Tá? A diferença entre o que e como é sempre um nível de detalhamento maior. Eu posso até dizer, no exemplo que eu falei antes, que disseminar conhecimento para o maior número de pessoas é um o quê. Como é que eu vou fazer isso? Gravar um vídeo. Aí você chega e diz assim, bom, eu vou gravar o vídeo. Gravei. Pronto. Acontece? Vai disseminar? Não. Você tem que gravar o vídeo, você tem que publicar. Ah, então se eu gravar o vídeo e se eu publicar, então eu vou disseminar conhecimento. Não. Você precisa fazer com que as pessoas assistam. Ah, mas se eu publiquei, as pessoas vão assistir. Não. Se você publicar e você não divulgar, se você não incentivar, se você não estimular, as pessoas não vão assistir. Ah, então eu tenho que gravar o vídeo, publicar o vídeo e fazer a divulgação do vídeo. Exatamente. Mas ainda assim, Helena, talvez alguns não assistam. Então você tem que divulgar e você tem que fazer um tipo de acompanhamento. Você tem que estimular ainda mais. Talvez até seja necessário fazer alguns recursos de atratividade para que as pessoas assistam o vídeo. Então é disso que a gente está falando. Aí veja só, eu estou dando esse exemplo para dizer que quando a gente trabalha com 5W e 1H, a diferença entre o que e o como é um detalhamento. Aí vem uma outra questão, o porquê. Por que fazer determinadas atividades? As pessoas têm uma verdadeira dificuldade em responder o porquê fazer determinada atividade. Por mais óbvio que possa parecer. Então, o que os autores apresentam no livro, o ABC da Gestão, e eu confesso que eu compartilho da opinião deles. Você precisa fazer 3 coisas para compor um plano de ação ágil. Você precisa definir 3 coisas para um plano de ação ágil. O que fazer? Quem vai fazer e quando vai fazer. Então a ideia do plano de ação ágil é que, em vez de você fazer uma confusão definindo uma série de outras coisas que, dependendo do contexto, vão ser necessárias, mas conforme o contexto, não precisa ter tanto detalhamento, o que pode até gerar uma certa confusão. Então o plano de ação ágil nada mais é do que responder 3 perguntas. O que tem que ser feito, quem vai fazer e quando vai fazer. Por isso que no ditado popular que dizia quem assume resolve, ok. Mas para assumir precisa estar claro quem é que vai ser o responsável por aquela atividade. Então você vê aqui na imagem que nós vamos mostrar um exemplo do plano de ação ágil. O que fazer, quem vai fazer e quando deve ser feito. E antes que você pergunte, a 4ª coluna é status, né? É para você ir registrando como é que está o acompanhamento dessas atividades. Então, na coluna o que deve ser feito, o que, você vai responder o que deve ser feito. Procura sempre colocar um verbo, tá? Um verbo no infinitivo aumenta mais ainda a chance de fazer isso acontecer.
quem deve ficar responsável por aquilo e quando. E o quando aqui não é quando vai começar a fazer não, tá? O quando aqui é quando deve ser feito. É o conceito de entrega que nós vimos num dos vídeos anteriores. Quando a entrega deve ser executada. Em outras palavras, quando aquela atividade deve ser concluída e dada por encerrada. Pode parecer excesso de zelo, pode parecer detalhismo muito grande isso que eu estou colocando aqui, mas é importante ter esse entendimento. E uma coisa importante, tá? Não coloca lá como o quando 2 meses. Se você está no mês de janeiro, 2 meses vai ser março. Se você está em junho, 2 meses vai ser agosto. De preferência, coloca uma data, 30 de agosto, 20 de março, porque fica mais claro. Passou, chegou no dia 21, não está executado, está faltando alguma coisa. Aí o Roberto diz, então quando você disse plano ou confusão, o que você queria chamar a atenção era exatamente de que menos é mais. A Helena diz, Roberto, coisa bacana, exatamente, menos é mais, gente. O que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer. Escreva isso, faça isso. E aí o Carlos complementa dizendo, olha, é exatamente isso, Helena, vai por mim. Escreve essas 3 coisas que você já vai ter suficiente avanço na transformação de sua gestão. E esse era o objetivo desse vídeo, mostrar o plano de ação ágil. Um plano de ação extremamente fácil, simples, objetivo, curto e que faz, de fato, as coisas acontecerem. Para você que gostou desse vídeo e que sentiu que esse vídeo fez diferença em sua vida e vai fazer diferença na sua gestão, dê o like para que a gente possa cada vez mais alcançar mais e mais pessoas. Se você ao assistir aqui o vídeo lembrou de alguém, lembrou de uma pessoa no seu círculo pessoal ou profissional, alguém na empresa com quem você trabalha, você acha que esse vídeo pode fazer diferença na vida dela, compartilha o link. E para você que quer se aprofundar um pouquinho mais e ter acesso ao material sobre isso, eu convido a conhecer o livro O ABC da Gestão, o livro digital, cujo link está aqui na descrição desse vídeo. Mas se você preferir ter um aprofundamento um pouco maior, nós temos o curso Gestão 360, em que isso é apresentado de maneira um pouco mais cadenciada e mais detalhada. Obrigado e até o próximo vídeo.